Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Arrascaeta e Gerson participam de treino e serão relacionados para o jogo dessa noite contra o Cruzeiro. Empresário entrega futuro de De La Cruz e situação cai como uma bomba no Flamengo. Flamengo pode perder jogador para o futebol da Arábia Saudita quando a janela de transferências reabrir. 54 milhões de reais, contrato até 2026. Aceitou, o Flamengo define primeiro presente de peso para o Tite. Urgente, a casa caiu, deu ruim para Marcos Braz e ele pode perder o seu mandato no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Arrascaeta e o Gerson deixaram Montevidéu na madrugada dessa quarta-feira, dia 18, e já pela manhã desembarcaram aqui no Rio de Janeiro e já marcaram presença no treino do Flamengo no Ninho do Urubu, treino de ontem. Como eles não jogaram, serão relacionados normalmente pelo Tite para o jogo dessa noite contra o Cruzeiro. Vale lembrar que a delegação viajou para Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira. O jogo de hoje à noite contra o Cruzeiro vai ser em Belo Horizonte, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em TV paga e tem como atração principal a estreia do Tite no comando do Flamengo. Apita o jogo o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, assistido por Bruno Rafael Pires, FIFA Goiânia, e Maurício Coelho da Silva Penha, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo vai ser Daniel Nobre Bins, VAR FIFA Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o Flamengo é o sexto colocado com 44 pontos e o Cruzeiro com 31 pontos ocupa a 13ª posição na tabela e não vive um bom momento, estando a 4 pontos apenas do Vasco da Gama, que é o primeiro time do Z4. Agora está com 1 ponto só, porque o Vasco ganhou ontem. O provável Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Eric Pulgares, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Caso esse time seja confirmado, o Gabigol deve ficar como opção no banco de reservas e, além disso, ao contrário do Gerson, a Arrascaeta também deve iniciar a partida, ficando como opção aí no banco de reservas. Já aí o zagueiro Léo Pereira está suspenso por ter levado o 3º amarelo e só vai estar à disposição do Tite para o jogo de domingo contra o Vasco. 6 jogos abriram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira. Uma das partidas influenciou a situação do Flamengo, que perdeu uma posição na classificação e caiu para 6º lugar, com a vitória do Atlético Paranaense por 2-1 em cima do Grêmio de Porto Alegre em virada sensacional. Com esse resultado, os paranaenses chegaram aos 44 pontos e igualaram ao Flamengo, mas com vantagem no saldo de gols. Os outros resultados foram Botafogo 2-1 no América Mineiro, Vasco 1-0 no Fortaleza, Goiás 2-0 no São Paulo, Cuiabá 3-0 no Coritiba e Bahia 1-0 no Internacional. Portanto, aí uma vitória do Flamengo hoje é fundamental para continuar na briga por uma vaga direta na Libertadores. Até um empate coloca o Flamengo de novo no G4. O histórico desse jogo é favorável ao Flamengo. Foram 98 partidas disputadas até o momento, com 36 vitórias do Mengão, 35 do Cruzeiro e 27 empates. Foram 95 gols do Flamengo contra 84 do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, entre eles, foram 4 vitórias do Flamengo e 1 empate. Em 2023, no primeiro turno do Brasileiro, o jogo acabou empatado em 1-1 aqui no Maracanã. Para esse jogo de hoje, o Cruzeiro informou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e que todos os disponíveis para a torcida do Flamengo foram comercializados. Aí eu te pergunto, você está confiante numa boa vitória do Flamengo hoje? Tite vai estrear com o pé direito? Coloca aí! De acordo com um dos principais jornais de Portugal, o Record, o Davi Luiz, que foi ídolo do Benfica, não vai mais para o Corinthians. Ele pode deixar o Flamengo no final da temporada e nos bastidores do Mengão fala-se da possibilidade dele rumar para o futebol da Arábia Saudita.
O jornal português escreveu, aspas, o nosso bem conhecido Davi Luiz, que tantas alegrias deu aos torcedores do Benfica, pode deixar o Flamengo no final da temporada, mas ao contrário do que foi aventado na imprensa brasileira, o seu destino dificilmente vai ser o Corinthians, diz um trecho da matéria do jornal. Essa possibilidade já foi falada em outros momentos da carreira do jogador, mas isso nunca aconteceu. Aí eu te pergunto, você acha que o ciclo do Davi Luiz no Flamengo terminou? Você acha que o Flamengo deve deixá-lo ir para a Arábia Saudita? Coloca aí. Manchete, cada vez mais ídolo, diferenciado demais. A atitude de Everton Ribeiro nos bastidores do Flamengo enlouquece a nação. Além do Bruno Henrique, quem ganhou uma sobrevida com a chegada do Tite no Flamengo foi o nosso querido miteiro Everton Ribeiro. O meia de 34 anos, ele tem contrato válido até o final do ano e ainda não renovou. O Braz e o Landim estavam propensos a não renovar com o armador, que chegou a receber propostas do Internacional, do Cruzeiro, do Grêmio, do Corinthians e até do Fluminense e o São Paulo também, mas tudo teve uma reviravolta nesta semana passada. Com o Braz e Landim propensos a aceitar a ideia do Tite em renovar com o jogador, o Everton Ribeiro só está aguardando aí uma proposta do Flamengo. O meia quer tanto ficar que já avisou nos bastidores que não faz exigências nem para tempo de contrato, tampouco para salário, e entende que o seu status nesse momento pode ser de reserva sim, mas encara essa situação com naturalidade. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve renovar o contrato com o Everton Ribeiro? Ele merece? Tem bola para isso? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, eu tenho um pedido para te fazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado por você estar sempre aqui comigo. Valeu, tamo juntos. Manchete. A casa caiu, deu ruim para o Marcos Braz e ele pode perder o seu mandato no Flamengo. No mês passado, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele foi acusado de agredir um torcedor durante uma briga num shopping aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. O dirigente deu a sua versão da briga com o entregador Leandro Campos. O Braz, em entrevista coletiva, disse que foi ameaçado de morte e xingado pelo entregador quando estava acompanhado da sua ex-esposa e sua filha. O dirigente foi surpreendido com um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para que ele seja autuado por lesão corporal contra o Leandro Campos, devido à confusão ocorrida no dia 19 de setembro no Shopping Barra Shopping. Esse tema está entregue ao meu advogado. O que eu posso adiantar é que, segundo ele, as bases do Ministério Público foram em cima somente de imagens, sem áudios. Nenhuma testemunha minha ainda foi ouvida. Tudo muito inicial. Respeitamos o encaminhamento do Ministério Público, mas tem muita coisa pela frente a ser apurada nesse processo. Estou tranquilo. Segundo o relato do Ministério Público, o pedido se baseou nas imagens das câmeras de segurança do shopping, nos exames de corpo de delito e nos depoimentos feitos à polícia. Aspas, é imperioso ressaltar que as imagens captadas pelo sistema de monitoramento do shopping revelam claramente a iniciativa do senhor Marcos Braz ao sair da loja na qual se encontrava, seguido de Carlos André, para agredir o senhor Leandro Gonçalves, tendo o Marcos Braz corrido repentinamente em direção à vítima e, ao alcançá-lo, desferiu um golpe na altura do pescoço pelas costas, derrubando-o ao solo, caindo sobre a vítima, momento em que teria efetuado uma mordida em sua coxa direita, ocasionando a lesão demonstrada no laudo supracitado, escreveu lá o promotor. Carlos André da Silva, o amigo do Braz, também deve ser autuado por seu envolvimento nessa briga. Aspas, simultaneamente é possível notar a prática de chutes por parte do senhor Carlos André da Silva contra a cabeça e contra o corpo do senhor Leandro Gonçalves. E logo em seguida, enquanto o ofendido ainda estava caído ao chão, o senhor Marcos Braz desferiu chutes e socos contra a vítima Leandro.
As agressões somente cessaram em razão da intervenção rápida dos seguranças do shopping, acrescentou lá o promotor. A promotoria também pediu o arquivamento das acusações contra o torcedor agredido Leandro. O documento diz que, após a análise das câmeras de segurança do shopping e os depoimentos prestados, ficou comprovado e claro que o Marcos Braz e o Carlos André, seu amigo, perseguiram Leandro em um corredor do shopping e o agrediram com socos e pontapés covardemente. A manifestação também afirma que não foi comprovado que Leandro fez qualquer tipo de ameaça ao Braz ou à sua filha, informou o jornalista Diogo Dantas, do Globo. Aí um internauta revoltado escreveu em suas redes sociais, aspas, a verdade sempre aparece, tomara que ele perca o seu mandato e que os patrocinadores pressionem o Flamengo pela sua saída, pois é a única chance da gente se livrar desse mordedor de virilha que tanto mal tem feito ao Flamengo nos últimos tempos. Aí eu te pergunto, você acha que o Braz vai se dar mal nessa aí ou vai acabar tudo em pizza? Coloca aí. 54 milhões, contrato até 2026, aceitou. Flamengo define primeiro presente de peso para o Tite. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo estão aflitos com a possibilidade de perderem o Bruno Henrique. O Camisa 27 tem uma oferta de outro mundo do Palmeiras, feita pela presidente Leila Pereira. São valores surreais, mas que não vão acontecer. O jornal O Dia cravou nesta terça-feira que ele não vai para o Verdão e o portal Flaweb trouxe mais detalhes que vão deixar a nação bem animada. A diretoria flamenguista cedeu para assinar logo a renovação do contrato e anunciar imediatamente esse acordo aí. O Bruno Henrique vai ter um salário mensal de R$1,5 milhão, com um contrato de 2 anos com uma cláusula de renovação automática por mais um ano. Caso ele atinja 50% dos jogos do time em 2025, a prorrogação contratual será automática, renovada até dezembro de 2026, nos mesmos moldes do atual contrato do Davi Luiz. O Rodolfo Landim já afirmou internamente que não quer ser o conhecido aí como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras, deixou o Bruno Henrique sair para um rival. Ao total, o Bruno Henrique vai custar ao Flamengo, contando com 3 anos de contrato, caso ele atinja os números dos jogos, cerca de R$54 milhões. São números elevados, mas que a diretoria do Flamengo entendeu ser um custo-benefício que vale a pena correr o risco. E assim, a renovação com o ídolo está prestes a ser anunciada para a alegria da nação, que não aguenta mais tantas informações desencontradas. Bora lá, vamos anunciar logo essa renovação aí, meu Deus! Manchete, acabou de vazar informação, todos foram comunicados. Empresário entrega sobre futuro de De La Cruz e situação cai como uma bomba no Flamengo. Um velho conhecido da nação rubro-negra voltou a ter seu nome vinculado nos bastidores da equipe, após uma atuação espetacular na vitória do Uruguai diante do Brasil por 2-0 na última terça-feira, onde foi o autor, inclusive, do segundo gol. O Nicolás De La Cruz está na mira mais uma vez do Flamengo. Vale destacar que a diretoria chegou a buscar a contratação do craque na última janela, mas o River Plate dificultou a negociação em cima do laço. Aumentou, aí fez um monte, bateu o pé e acabou não avançando. Aos 26 anos, a possibilidade do meia vestir o manto sagrado em 2024 vem ficando cada vez mais real. Isso porque, depois de ser questionado pelo jornalista Bruno Lemos sobre o interesse do Flamengo, o empresário do De La Cruz, o Paco Casal, confirmou que o Flamengo vem negociando a contratação do jogador e a intenção é realizar uma nova proposta em dezembro e o jogador está muito animado com essa possibilidade de vir para o Flamengo. Depois dessa notícia aí, um internauta escreveu, aspas, não importa o valor do De La Cruz, irmão, ele tem que ser prioridade máxima dentro do Flamengo para 2024. Chega na portinha do River Plate e paga os 15 milhões de dólares e traz o homem logo em janeiro. Esse cara é muito diferenciado, ele é um motorzinho em campo, corre o tempo todo, finaliza bem, bate escanteio, bate falta, dá carrinho, chuta de fora da área, ajuda na recomposição de bola e ainda por cima faz gol. O que esse cara joga é surreal. E nas mãos do Tite, ele ia brincar ao lado do Arrascaeta. Papo reto. Aí eu te pergunto, você concorda com o que o internauta escreveu?
Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com os seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles hoje, Mengão!